Porque fazia pouco tempo, né, que minha mãe tinha desencarnado, né? Poucos 2 meses por aí, nós estávamos lá trabalhando. Aí ele foi lá, silenciosamente, assim, me entregou uma camiseta assim com a estampa, né, do meu pai e da minha mãe. E aquilo ali não teve como não segurar as lágrimas, né? Pela homenagem simples e sincera que ele fez, mas de um coração gigante que esse homem tem. Então a Colônia Esperança é isso, é o retrato da fé, do trabalho, para que jamais, né, diante de sonho, qualquer sonho que você tenha na sua vida, você desista. Porque a esperança é a força que alimenta a nossa vontade. Então ela está sempre em movimento. Um dia, se for lá na Colônia Esperança, você vai gostar. Está convidado. Faço questão de acompanhá-lo lá. Com certeza, eu vou sim. Tá bom? Vou com a família e com todo mundo que eu puder convidar para conhecer. Todos os trabalhos, né, do Templo Maria Santíssima, com certeza estaremos presentes. E tudo isso que foi falado só deixa claro que tudo que é materializado aqui na Terra, primeiro acontece no plano espiritual, né? Exatamente. E a gente sempre fala para as pessoas, olha, de tudo que você vê aqui, tudo foi doação. Quando você vai andar por lá, dentro da colônia você pode ficar sossegado. Nós calçamos todinho, tudo calçado. Você não vai sujar seu pé de lama. Você pode andar com tranquilidade. Toda a água que tem lá, de qualquer lugar que você for pegar para beber, é água mineral. Entendeu? Que brota de lá mesmo. E tudo foi feito com muito amor, com muito respeito, né? Principalmente as doações que as pessoas fazem. E tudo aquilo que a gente pede que as pessoas doam, a gente, assim que consegue, a gente vai nas lives e presta conta de tudo o que foi pedido, como foi alcançado, como foi pago, como está sendo pago. Porque com dinheiro de doação não se brinca. Porque as pessoas doam por fé. E nós não temos o direito de enganar as pessoas. Entendeu? Principalmente, conhecendo a lei universal da reencarnação, é a gente dar um tiro no próprio pé, sabendo que se você fizer qualquer coisa de errado, você vai ter que depois resgatar seu erro. Não tem depois como do que chorar. Aqui se faz, aqui se paga. Então, façamos boas coisas, né? Exato. Espiritualidade, ela é prosperidade no sentido total do termo. A prosperidade que vocês conseguem colocar à disposição das pessoas para um bom atendimento, até pela sensação. Um cristal de 2 toneladas é prosperidade, é energia, mas as pessoas elas precisam entender que precisa ter um fluxo de movimentação, precisa ter um fluxo de dinheiro também, mas como foi falado, bem aplicado, bem direcionado. Até o Chico Xavier, as pessoas sempre citam ele, mas também não entendem. Elas falam, ele tinha uma vida muito simples. Sim, vida muito simples, mas ele gerou muita prosperidade. Muito. Através das obras dele, através de tudo que ele fez, foi gerada a prosperidade e foi só por isso que as pessoas conseguiram ter ali todo aquele amparo, todo o esclarecimento, todo o alcance. Então, é isso, pessoal. Prosperidade é tudo isso que o Gilberto falou e eu concordo muito. A gente precisa movimentar, fazer as coisas se movimentarem para que as pessoas possam ser beneficiadas também, né? Eu sou, do pensamento de Martinho Lutero. Se eu souber que o mundo for acabar amanhã, ainda hoje, eu vou plantar minha macieira. É assim que a gente pensa. Dar continuidade ao que estava fazendo naturalmente, né? Porque a vida não é só no plano físico, né? Exato. E até essa questão que você falou sobre todos esses acontecimentos, as pessoas às vezes ficam muito assustadas, mas também a gente tem que ver que também a espiritualidade está trabalhando. E é por isso que não aconteceu ainda algo catastrófico. Também nós estamos tendo o apoio da espiritualidade para ajudar nisso, né? Exatamente, né? O pessoal às vezes acha que os espíritos ficam tudo lá assistindo a gente, né? Sofrer, ficar aqui doido, preocupado. Não. Sabe, que o canal aqui, né? Somos do todo, né? Filhos do todo. Filhos do todo. Qual o papel deles? Justamente levar conforto, levar paz. Vocês são missionários que estão reencarnados, que não abrem um canal assim aleatoriamente, né? Como ele estava dizendo que foi por uma intuição. Certo? Alguém lá fala assim, olha, tá na hora de você fazer a sua parte, meu.
abre esse canal aí, começa a falar, começa a dar oportunidade. Então ele chama muita gente para poder expor aqui as diversas linhas de conhecimento que se tem, para chegar aos diversos corações e as formas de entendimento que se tem. Então a misericórdia divina já vem preparando a gente, entendeu? Porque a gente possa passar por tudo isso. Eu acredito sempre, sabe, que é melhor prevenir, é melhor você fazer a prevenção do que você ir de peito aberto, certo, numa guerra, sabe? Melhor você fazer um tratamento para você sabendo que vem uma coisa ruim, e você se preparar psicologicamente, fisicamente, em todos os meios, para você enfrentar, porque não tem como fugir disso. É isso aí. A gente está aproveitando, falando sobre essa questão de missão, né, de espiritualidade, sintonizando com pessoas de todo mundo. Então, tem um propósito maior. E os convidados que aceitam vir aqui também estão sintonizados. É uma grande mensagem que o podcast recebe, que o trabalho recebe, que estamos no caminho certo, porque pessoas com credibilidade, pessoas que desenvolvem um trabalho bacana, estão aceitando vir, estão dispostas a contribuir. Então, cada vez mais entendemos que devemos continuar fazendo isso. Chica Madrid, eu estou aqui, da Espanha. Isso aí, o pessoal fala em vários idiomas aí o bordão, né? Um abraço para Celina Nunes também, que está chegando aqui no canal Filhos do Todo. As pessoas estão mandando muitas mensagens positivas aqui. O Charles Luiz Fulmer, ele perguntou o seguinte: quero que, se possível, Gilberto fale sobre o que é a Colônia Esperança e o trabalho realizado no TENS. Colônia Esperança, ela surgiu, né, por orientação de um espírito, que em uma de suas vidas ele foi cigano, Dom Carlos Ramírez, e que foi trazido pela casa, né, pelo mentor da casa, o Dr. Adolfo Schultz, no qual falou que ele traria o papel da expansão do conhecimento e os trabalhos da casa. A Colônia Esperança é uma propriedade, né, que Dom Carlos Ramírez falou que viria para nós. Então a gente, numa das nossas reuniões, nós falamos abertamente que nós precisaríamos ganhar um sítio. Os que estavam ao nosso redor, né, a fé menor que um grande mostrado, falou: Gilberto, você acha que alguém sem consciência vai te dar um sítio? O senhor Ramírez disse que nós iremos ganhar. Então eu vou continuar pedindo. Nós ganhamos um sítio, 3 alqueires e meio, ali em Pouso Alegre, onde ali ele falou assim: ali nós vamos começar a construir uma expansão da cidade Esperança, que é uma cidade do mundo espiritual, a Colônia Esperança. A Colônia Esperança, né, ela foi designada ali para ser um santuário, onde as pessoas, todas as pessoas, todos os credos, podem ir lá fazer as suas orações. Começamos lá bem simples, bem humildemente, que ficamos bem próximos ali do rio Itaim. Então a parte de baixo era brejo e a parte de cima um deserto. Não nascia nada. Eu falei assim: então tá tudo certo. Como nós vemos o deserto e nós estamos com o pé na lama, é o lugar ideal para a gente mostrar que nós temos fé e com trabalho a gente consegue fazer todas as coisas. A Colônia Esperança hoje ela é um refúgio espiritual. Ela tem, dia 22 agora foi aniversário do 8º ano da gruta dedicada a Saracali, uma gruta, tem uma imagem, merece uma água lá, que as pessoas que buscam essa água, ela tem propriedade de cura, que a fé tudo é possível, certo? Fizemos ali a gruta, depois fizemos lá em cima o mirante, onde lá em cima, quando Dom Carlos Ramírez falou que nós iríamos colocar uma imagem de uma santa, né? Lá em cima, eu falei assim: tá, vamos fazer. Eu não questiono, né? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Começamos a construir, ele deu até data para inaugurar, 9 meses para construir tudo. Certo? Tem lá as escadarias, 269 degraus para subir. Lá em cima nós começamos a preparar lá o pedestal para colocar a santa. Eu falei assim: e agora? Não posso colocar uma santa ali de 1 metro, 2 metros. O Ramírez falou assim: a santa tem 7 metros de altura e não se preocupe,
que o doador vai chegar. E de fato aconteceu, né? A dona Vilmara apareceu, ela falou assim, eu vou doar santa. Eu falei assim, já tem certeza? 7 metros de altura, não se preocupe, eu vou atrás do escultor. Ela foi atrás do escultor, tratou com o escultor, foi lá, fez o molde, depois um dia foi Renata e eu e Parmegiani, lá em 13 Tilhas, em Santa Catarina. Vimos lá a confecção da imagem, entendeu? Mandamos para lá. Em contrapartida ali, uma outra irmã da casa, nós chamamos Laila, falou assim, olha, eu vou doar um cristal rosa. Esse cristal rosa veio lá de cristalina, ele pesa 2 toneladas, fica bem assim, em frente ali da imagem de Santa Sara, lá em cima está a imagem, ali embaixo está o cristal, para que as pessoas possam sentir essa vibração. E assim foi sendo construído. E lá do outro lado, tanto que eu falo para as pessoas, mesmo sabendo de tudo que vai acontecer, nós vamos construir uma catedral dedicada a Santa Sara. Essa é a Colônia Esperança. O objetivo, pessoal, não é conflitar, não é apenas ajudar. Hoje as pessoas sobem lá para poder fazerem as suas preces. Inclusive, né, o santuário, né, a Colônia Esperança, ela foi colocada lá pelo governo do estado de Minas Gerais no roteiro turístico religioso do estado de Minas Gerais. Faz parte desse roteiro turístico. Inclusive ontem eu estava lá. Né? Lá nós temos um espaço de atendimento que nós colocamos no espaço Guaraci, em homenagem ao Caboclo Guaraci, que faz atendimento na casa. Tem lá um espaço que todos os sábados, né, fazemos atendimento, todas as quartas-feiras também, à noite, lá na Colônia Esperança. Tem toda uma infraestrutura que a gente vai trabalhando constantemente. E justamente lá, na parte de baixo, onde estava toda aquela lama, nós fizemos ali um aterro, colocamos grama, e lá embaixo tem a imagem do Arcanjo Miguel. Esse Arcanjo Miguel é aquele que peleja, né, contra o dragão, como está no Apocalipse. Então, quanto mais próximo essa vibração estiver da Terra, acho que mais protegido nós estamos. E é claro que essa energia tem um significado. E o significado de estarmos aqui hoje reunidos é para conversarmos com o nosso convidado, que está à frente do Templo Maria Santíssima, que desenvolve um trabalho muito interessante, um trabalho incessante ao longo de vários anos. E você que está aqui provavelmente já o conhece, ele dispensa apresentações, mas eu estarei aqui apresentando Gilberto Rissato. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Esteja com o espaço aberto para que você possa trazer todo o seu conhecimento, toda a sua sabedoria, toda a sua luz no nosso humilde podcast. Bom dia a todos, né? Como a gente sempre diz, né? Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Um prazer imenso poder estar aqui, né? Eu estou aqui, nós estamos aqui, sempre humildemente, para poder ajudar, de alguma forma, trazer os esclarecimentos, né, que a espiritualidade nos trouxe, nos ajudou, nos ajuda, para que possamos nos tornarmos, né, seres humanos melhores, né, nos religarmos a Deus, não importa qual seja o credo religioso, mas seguir aquelas lições básicas de respeitar e amar ao próximo. Isso é o fundamental. Então, muito obrigado pelo convite. Carinhosamente estamos aqui para poder conversar. A gratidão é imensa. Eu já quero elogiar toda a equipe do templo, porque como eu conversei com vocês em off, desde o momento que eu entrei em contato para que o Gilberto pudesse estar aqui hoje, eu fui muito bem atendido, é muito organizado, as pessoas te atendem cada uma num setor e te dão a maior atenção. Então, isso é fundamental para o trabalho ter o desenvolvimento que tem. E eu acredito que o trabalho cresceu e tem auxiliado muitas pessoas por conta desse cuidado que vocês têm. Então, é uma passagem que eu gostaria de deixar aqui registrada, porque as pessoas que não conhecem o templo podem conhecer, porque assim, o acolhimento é magnífico.
E vamos seguindo, meu amigo. As pessoas já estão perguntando, já estão aqui colocando eu estou aqui, isso é muito interessante. Eu vou fazer uma pergunta que foi colocada previamente, que as pessoas colocaram aqui na aba comunidade, que é em relação, eu acredito que muitas pessoas perguntam sobre o anjo da guarda, né? Sobre a questão do anjo guardião, como conseguir a conexão com o anjo da guarda, né? É aquela coisa de saber o nome, de estar em conexão. Como é que, dentro do propósito do templo, vocês lidam com isso, orientam? Bom, nós sabemos que a evolução é um ciclo incessante. Nós vamos evoluir sempre, né? Em cada vida, em cada encarnação, nós vamos sempre aprender. E todos os espíritos, né, que já alcançaram nesse patamar de anjo da guarda, eles já se livraram de todas as mazelas humanas. Tudo aquilo que nós entendemos como erro, como falhas. Então eles se tornam, né, tão esclarecidos e tão amigos de todos nós, que eles, por empatia, né, por algum momento, né, de aproximação conosco, eles começam a nos ajudar a que nós não cometamos os erros, né? Tanto que a figura do anjo da guarda está sempre nos defendendo de algum mal, sempre nos orientando de alguma coisa que pode acontecer de ruim, sempre trabalhando muito a nossa intuição. E as pessoas têm muita curiosidade, às vezes, de saber, né, sobre o anjo da guarda, né? Todos nós temos? Sim. Todos nós temos. E o anjo da guarda, para ele ser o anjo da guarda, ele não é qualquer um, não. Ele já está muito mais além do que nós hoje sabemos, para ele ter esse patamar, né, para ele alcançar esse patamar de anjo da guarda, para ser como um guardião, né? Anjo da guarda, um guardião. Entendeu? Tem a função de nos proteger, nos livrar dos males. Então, para cada pessoa, de acordo com o próprio histórico encarnatório, de acordo com a índole da pessoa, com o conhecimento da pessoa, ele vai ajudar essa pessoa a que ela vá se desenvolver aqui no plano físico e também no plano espiritual. Porque ele não fica só no plano físico, também no plano espiritual. E ele vai nos ajudando a nos desenvolvermos, nos intuir a estudar, a gente nos tornarmos pessoas sérias, pessoas equilibradas, honestas, sensatas. Ele está sempre ali nos encaminhando a esse caminho. Muita gente tem curiosidade de saber nomes, né? E como existem alguns nomes peculiares por aí, é muito comum as pessoas ficarem repetindo nomes que já existem nos livros, nas histórias contadas por aí, e a gente esquece que esses nomes só foram conhecidos graças às histórias contadas naquele período. Então muita gente pega aquele gancho e fala: o seu anjo da guarda é Fanuel, é Miguel, entendeu? Que já são até arcanjos, mas o anjo da guarda tem um nome comum. Ele pode se chamar José, pode se chamar Antônio, pode ser um anjo da guarda também que, nessas encarnações que viveu, foi aqui na Terra do sexo feminino, porque o anjo da guarda ele não tem sexo. Ele não tem mais essa conotação sexual que as pessoas imaginam. Então, pode se chamar Maria, Catarina. Então, vai muito da pessoa, certo? Vai muito das encarnações das pessoas. Esse é o papel do anjo da guarda. Agora, a pessoa fala assim: quem é meu anjo da guarda? Aí uma coisa que a gente tem que... Aí, no caso, quando os espíritos nos revelam, né, o nome, e se isso foi importante também. Tem muita gente que às vezes quer ouvir apenas por curiosidade. E a gente sabe que a curiosidade nem sempre alimenta alguma coisa assim que vai fazer com que a pessoa, pelo menos, tenha a boa vontade de estudar. Ou de entender um pouco melhor o que é isso. É o que a gente estava conversando até, né? Também tudo bem, é importante essa questão do nome às vezes para a pessoa, mas é mais importante do que isso é a vibração, é a atitude da pessoa, a sintonização, né? A gente tem que cuidar da vibração, porque nós vivemos num mundo sob influências espirituais, tanto de bons espíritos quanto de espíritos ainda em estágios assim, bem ignorantes. E de acordo com a nossa índole, o nosso caráter, nós criamos uma certa afinidade com desses dois mundos. Por isso que às vezes a gente fala, as pessoas têm índoles más, ou têm um mau caráter, alguma coisa assim, ou então pessoas que são pessoas boas, pessoas caridosas, pessoas bondosas, é de acordo com o quê? Com o padrão vibracional que cada um tem, de acordo já com o segmento reencarnatório que a pessoa traz, então ela segue um caminho evolutivo.
E a questão de que se fala muito do anjo da guarda, precisa tomar muito cuidado com a postura que ela toma no dia a dia. O anjo da guarda, ele não é um ser que ele invade a nossa privacidade. A gente sempre fala para as pessoas, né, que quando, por exemplo, uma família, o casal, está dormindo, está lá no quarto, o anjo da guarda não entra. Muito pelo contrário, ele fica ali na porta para impedir até que entrem obsessores que possam, na hora do casal estar na sua intimidade, querer ali atrapalhar. Entendeu? O anjo da guarda entra no banheiro, vê as pessoas tomando banho. Não, não fazem isso. Entendeu? Porque já passaram por tudo isso e eles não têm esse tipo de curiosidade. Quem tem curiosidade, né, são os encarnados. Esses espíritos em evolução têm essas curiosidades de ver fulano tomando banho, a fulana tomando banho, o que o casal está fazendo. Mas os anjos da guarda, eles entendem a nossa intimidade, entendem o que nós estamos fazendo aqui no plano físico, então eles respeitam a condição que nós estamos. Jamais eles invadirão a nossa privacidade. Agora, se é um desses que a gente fala que é do pessoal aí da pá virada, aí eles induzem, né, até práticas de orgias, entendeu? Coisas assim absurdas, né, que a gente vê acontecendo aí nesse mundo que nós estamos vivendo. Então, tudo é uma questão de postura, caráter, pelo menos o mínimo de conhecimento as pessoas deveriam ter nessa questão de vibrações. A gente sempre fala para as pessoas que a nossa casa é a nossa igreja, o nosso lar. Então, a vibração da sua casa tem que ter uma vibração muito boa, porque quem está ali? As pessoas que você mais ama. Então, você não pode permitir que coisas ruins adentrem a sua casa, vibrações ruins adentrem a sua casa, que possa trazer complicações e causar conflitos. Então, quando a gente tem um pouco do conhecimento sobre o anjo da guarda, se ele é um anjo guardião, ele guarda você, guarda a sua casa, guarda você no trânsito, guarda você no seu trabalho, ele está sempre te mandando boas intuições. É assim que eles se comunicam com a gente. Não tem aquela questão do ego, da vaidade, né? Então Eles já passaram por isso, né? Quando o espírito ele chega ao patamar de anjo, é porque ele já não tem mais esse tipo de sentimento. É mais parte para um amor universal. Como eles já passaram por tudo que nós estamos passando, eles têm um conhecimento que os ajuda a ter formas de nos ajudar. Já passaram por isso, souberam como vencer, souberam até as dificuldades que enfrentaram, souberam até quanto tempo demorou para que conseguisse superar qualquer problema, né? Porque nós temos um grau de resistência e teimosia, assim, não querer mudar muito grande, né? Nós somos muito resistentes a mudar os nossos pontos de vista. É muito difícil, né, alguém que às vezes não saiba lidar com essas coisas, pelo menos se predispor a pesquisar ou estudar. Então muita gente às vezes entra num debate ou cria um debate que cria apenas intriga, apenas, como diz, né, para causar polêmica, mas dessa polêmica dificilmente tira alguma coisa assim muito útil. Renata, quer falar? A Renata está aqui, ó, ela quer falar de longe. Renata, Camila, a equipe está aqui, agradecê-los também. Justamente para ela não... Para não induzir, né? Já vai naquela na cabeça, tá achando que precisa. Qual que você gosta? A do pêssego. Entendeu? Aí depois que fala o que é. A pessoa pega e depois ela escuta o significado e se surpreende. Olha, era justamente o que eu precisava. É por aí, viu? Aproveitando essa deixa do Dom Carlos Ramírez, o pessoal está perguntando muito aqui nos comentários. A Adri Sanches aqui perguntou também, para falar sobre Dom Carlos Ramírez, né? E o clã do amor fraterno. O clã espiritual do amor fraterno é uma falange de espíritos que aqui na Terra, né, esses seres viveram, que nós chamamos de ciganos ou os peregrinos, né? São de várias etnias ciganas que no mundo espiritual, essas etnias diferentes, que têm os nomes diferentes aqui, acabam. Né? A partir do momento que você chega no mundo espiritual, você perde todos os seus títulos, você fica com o seu nome, né? Entendeu? Se você é general, se você é doutor, se você é um magistrado qualquer, chegando lá, você é só seu nome. Entendeu? Então, esse clã, isso é uma junção, é uma união, né, desses espíritos, né? O Dom Carlos Ramírez já falou que são mais de 58 mil ciganos que
que foram ciganos que trabalham nessa falange. Dom Carlos Ramírez, ele é o líder, né, dessa falange, aqueles que estão à frente, juntamente com Esmeralda, que está à frente desse clã. E é o que coordena todo esse trabalho espiritual dentro da casa, dentro da nossa casa. É um espírito, como Emmanuel esteve ligado ali ao Chico Xavier, esse é um espírito, Dom Carlos Ramírez está ligado ao Gilberto. Entendeu? Então ele desenvolve esse trabalho aqui na casa. É ele quem falou toda a questão, né, da Colônia Esperança. Foi ele quem, em relação a ele, juntamente quando eu falo ele, principalmente, né, com Esmeralda, de todos esses ritos, todos esses cerimoniais, tudo que é feito para que as pessoas possam redescobrir a sua fé. O Carlos Ramírez é um ser assim de uma inteligência fora do comum, entendeu? Devido assim a tudo que você pergunta para ele, ele tem uma resposta coerente, científica e matematicamente explicada. Entendeu? Ele sabe muito, muito, muito. Ele já falou que aqui na Terra ele está há mais de 27 mil anos. Então ele passou por todo um processo, ele vem de outro planeta, né, vem de Capela, outro planeta não é, esses outros que as pessoas falam de muito por aí. É um ex-capelino que ele falou que terminando essa missão aqui na Terra, né, cumprindo essa missão, eles voltam para a Capela, para o planeta que gira em torno da Capela. Missão. É como um grupo de pessoas que se reúnem em prol de uma causa. Então eles se reuniram em prol de uma causa. Cumprindo essa missão de ajudar aquele grupo de pessoas, zeram aquelas cobranças íntimas, né, que as pessoas chamam assim de karmas. Né, karmas, como as pessoas possam entender, são cobranças de erros que nós cometemos. Não é castigo, né? Que Deus fala assim, você vai nascer com karma tal. Não. Karma são os erros que nós cometemos que nada mais justo que reencarnemos para corrigir. Então as pessoas às vezes, né, falam que está sofrendo por causa disso, daquilo. Não. Você plantou, você colheu. E essa falange, né, à frente, né, Dom Carlos Ramírez e Esmeralda, eles têm esse propósito. Então, a cada dia a gente vê que o propósito está sendo construído e, principalmente, a quantidade de pessoas que esses espíritos já ajudaram. Tem muita gente, por exemplo, que chega a imaginar que o mentor da casa é Dom Carlos Ramírez. E, na verdade, o mentor da casa é o Dr. Adolfo Schultz, que foi quem chamou Dom Carlos Ramírez justamente para poder desenvolver a missão que a casa tinha que desenvolver. Senão nada disso teria acontecido. E só aconteceu, tudo isso aconteceu na casa, graças a Dom Carlos Ramírez e a Cigana Esmeralda. Muita gente que trabalha no espiritual fala muito sobre isso mesmo, que uma entidade vai chamando a outra por afinidade, às vezes até de uma linha que é diferente, ele vai se integrando, vai também puxando experiências de outras encarnações e vai colaborando. O pessoal de Capela, né? Os espíritos que vieram de Capela, eles estavam muito presentes no Egito também, né? O pessoal que encarnou no Egito, logo ali que teve aquela expansão de civilização, né? Por conta dos conhecimentos que eles já tinham, né? Que eram os conhecimentos de Capela, né? É que Capela, quando, né, aconteceu aquele cataclisma, eles estavam no mesmo estágio que o planeta Terra hoje está. Hoje nós temos um planeta maravilhoso, né? Eu sempre falo, olha aqui a internet. Exato. Imagina se você tivesse que pagar um programa de televisão que tivesse uma cobertura mundial. Seria impossível. Tem que ter uma emissora, né? Mas talvez nem uma emissora conseguiria isso. É um custo impagável. E, no entanto, entendeu? Com poucos recursos, a gente consegue chegar ao mundo inteiro. Então, a ciência está muito avançada, a medicina está muito avançada, a engenharia, obras de engenharia extraordinárias. Em tudo, materialmente, o ser humano, ele cresceu. Faltou aqui dentro. Consciência, né? Faltou o sentimento, o respeito, certo? A amizade. Principalmente, né, preservar a família. A família é o bem mais importante que a gente tem, que deve ser preservado, deve ser cultivado. E Capela estava nesse estágio, exatamente como hoje o planeta Terra está.
Então é uma ligação co-irmã, porque esse planeta, e Capela é uma estrela, né? Então tem vários planetas que giram em torno lá de Capela. Assim como o nosso Sol, tem vários planetas que giram aqui. Então, como existe uma similaridade em tudo desse planeta com a Terra, aqueles capelinos que não puderam mais ficar lá, porque usaram mal a sua inteligência, mal conhecimento, mal os bens que eles tinham, foram trazidos para cá. Foram expulsos para cá, né? Então, desde o tempo que a gente ouve falar que o planeta Terra teve um up, né? Deu esse crescimento, principalmente do Egito, né? Deu aquele desenvolvimento, assim, teve que ser artesanal, né? Você imagina você ter toda uma tecnologia para você construir e, de repente, você só traz inteligência e não tem mais aqueles equipamentos todos, né? Nós simplesmente seguimos as orientações dos espíritos, né? Principalmente, né, essa falange, né, do clã espiritual do amor fraterno, da onde vêm esses espíritos que, estando aqui na Terra, foram ciganos. Eles nos ensinaram como buscar essa prosperidade com honestidade, sempre colocando a fé em primeiro lugar. O Carlos Ramírez, ele sempre nos falava, né, quando eles estavam reencarnados, eles nasceram lá no sul da Espanha, né? Ele nasceu em Málaga, a companheira dele, Esmeralda, nasceu lá em Cádiz, na Espanha. Então eles, e junto com todos os outros, eles peregrinavam ali pela Espanha. E todas as cidades que eles chegavam, o primeiro lugar que eles iam era na igreja. Para quê? Para poder rezar e agradecer. E eles falavam que na época, né, como existia muito preconceito, então era proibido aos ciganos entrar na igreja. O que eles faziam? Ficavam do lado de fora, ouvindo todo o culto, né, ouvindo a missa. E depois, antes de sair, para eles começarem a fazer os trabalhos dele na cidade, que a maioria deles eram artesãos, né, as ciganas faziam perfumes e os ciganos tocavam, então faziam aquelas rodas lá nas praças, era o jeito que eles ganhavam dinheiro, desse jeito. E Dom Carlos Ramírez, ele sempre falou, depois que terminava o culto, eles deixavam sempre uma cesta com os melhores frutos que eles colhiam no meio do caminho. Cada cidade eles faziam isso. Deixavam sempre uma cesta com os melhores frutos, tanto que é tradição, né, dos ciganos ofertarem os frutos, e os ciganos sempre, a Renata sabe melhor do que eu, essa aí, que ela traz isso dentro da alma dela, essa forma cigana. Cada um dos frutos tem um sentido de prosperidade, cada fruto. Então, quando a gente faz a nossa festa lá na Eslava Santa Sara, a gente deixa lá uma mesa bem grande, com todos esses frutos, a gente pica lá os frutos, cada um pega o fruto em que a pessoa se sente afinado. E lá está explicando, né, o que é a prosperidade de cada um desses frutos. Então, quando a gente respeita e vai seguindo, ou seja, a verdade naquilo que se faz, naquilo que se pratica, tudo acontece. Então, quem vai lá, quem vê a Coluna de Esperança de longe, fala, esse pessoal aqui é milionário. Eu falei, nós somos, de fé. De fé, porque a gente não pede para a gente. Tudo em favor, né, do retorno às pessoas que vão lá buscar o seu alento, vão lá buscar aquilo que a sua alma está pedindo. E é muito interessante, é só seguir. Dom Carlos Ramírez sempre fala, né? Muita gente procura os ciganos lá para pedir ajuda. Assim, faz exatamente aquilo que eles pedem para você fazer. Eles não vão pedir para você fazer nada que vai ferir a sua índole, a sua moral, a sua família. Jamais. Mas se você fizer, né, essa reforma íntima, se você fizer aquilo que eles ensinam, os caminhos se abrem. Até mesmo se ele falar assim para você, olha, seu caminho não está aberto, sabe por quê? Você não sabe fazer nada. Você não estudou. Você quer ser próspero se você não se predispõe a fazer nada? Olha, são médicos que trabalham no plano material, mas também trazem grande desenvolvimento no plano espiritual, né? Essa conciliação da ciência, do espiritual, do magnetismo, das energias, é o que
proporcionou que a humanidade chegasse a um certo nível, né? E as pessoas estão perguntando muito aqui sobre um determinado assunto aqui, eu vou até puxar aqui, porque tem várias perguntas sobre as caravanas de luz, né? Vamos lá, é a Aline Schwank, fala sobre as caravanas de luz. Trabalho incrível e maravilhoso. Olha, esse é um trabalho que quem coordena esse trabalho no plano espiritual é Maria Santíssima. Para quem já pôde ler aquele livro, Memórias de um Suicida, fala muito dessas caravanas que descem do mundo espiritual para ir lá nos vales, onde as pessoas que infelizmente cometeram suicídio, para poder socorrê-los, para poder ajudá-los. Então, em 2016, foi quando nós começamos a enfatizar mais esse trabalho, para que os médiuns da casa eles se desloquem, né, pelo Brasil afora. Nós viajamos de van, às vezes de ônibus, às vezes de avião, para poder fazer o atendimento nas cidades. Então tem várias cidades do Brasil que a gente faz, né? Cadê aquela lista ali? Do quê? Quer ver? Você anunciou na última live, inclusive, as capitais que iam estar, né? Isso. Nas caravanas de luz, pessoal, no próximo final de semana agora nós estaremos ali em Florianópolis, o atendimento das caravanas de luz, no dia 1º de abril. E assim por diante. Todo final de semana nós estamos em algum lugar. Todos os feriados, os médios se deslocam para algum lugar, para justamente prestar esse auxílio espiritual às pessoas. Entendeu? E o esclarecimento, né? Nessas reuniões, o Dr. Bezerra de Menezes sempre se manifesta, sempre traz uma mensagem. Ele é o grande coordenador dos trabalhos de cura, né, da casa e de muitas outras casas também, que ele não está ligado só a uma casa, pelo seu nível de conhecimento, de bondade, de atuação, principalmente aqui no Brasil, para que as pessoas possam se curar. E graças a Deus e graças às orientações dos espíritos, né, a Aline Schwank, muita gente, graças a Deus, tem encontrado a sua cura. Porque os espíritos, quando você vai passar por uma entidade na casa, eles fazem todo um pré-diagnóstico. Se há algum caso que você precisa fazer alguma cirurgia, já faz a cirurgia na hora. E tudo ali você recebe orientação por escrito. A gente fala, é uma sugestão que os espíritos passam, né, sobre a alimentação, sobre quais plantas medicinais, os chás as pessoas possam utilizar, quais das terapias que as pessoas possam utilizar para ajudar a se curar. Ali na nossa casa a gente aplica todas essas terapias, o reiki, né, o passe, o biomagnetismo, cromoterapia, tudo isso a casa, nós aplicamos lá, uma forma de ajudar a pessoa do que for possível, inclusive, né, aproveitando a oportunidade, o pessoal que acompanha a gente sabe a respeito desse sonho, a gente já faz isso, adquirir um espaço maior para justamente ampliar esses atendimentos à população. Ampliar, porque a necessidade é muito grande. E o nosso espaço, se você for ver a nossa casa, fala, puxa, sua casa é muito grande. Assim, ela é muito pequena. Pela necessidade, por exemplo, no sábado agora, atendimento do Dr. Bezerra de Menezes, foram 1.500 pessoas atendidas num dia. Entendeu? Então, isso é muita gente. É muita gente para ser atendida num dia só. E todos são atendidos. Todos são atendidos. São feitas centenas de cirurgias espirituais. Todo mundo recebe as orientações para que a pessoa possa, depois, dar continuidade dentro dessa reforma íntima alimentar, postura, prece e tudo mais, que as pessoas possam melhorar suas vidas. E sempre as orientações, né, a gente está sempre indicando livros que as pessoas possam ler, de todos os autores, né, principalmente os livros mediúnicos, né, que foram trazidos por todos os médiuns aqui do Brasil, para que as pessoas possam ler, todos eles sem exceção. Lá mesmo tem uma biblioteca que a pessoa pode... Tem uma livraria, Se não quiser adquirir lá, gente, se não quiser adquirir aqui, você pode adquirir em qualquer lugar. Esse livro você acha em qualquer lugar. Entendeu? A gente só não fala muita coisa dessas pessoas às vezes baixar pela internet, que tem muita coisa que é ilegal, né?
Uhum. Então eu falo assim, então você toma cuidado que aquilo que você contribuir ilegalmente, achando que você vai ganhar com isso, assim, Pode toma retornar. cuidado, porque o que é errado. Não dá pra gente ficar justificando o erro por necessidade. Né? Como a pessoa fala assim, eu roubei porque eu estava passando fome. Porque em vez de você roubar, porque você não pediu? Exato. Ou a pessoa fala, roubei um pouquinho, mas roubar um pouquinho, roubar um monte é roubar, É roubar. né? É roubar. É bem por aí. Muita gente falando aqui, ó. Muito comentário sobre o projeto Nosso Sonho. É justamente esse. É isso? Ah, tá. Inclusive, Esse é o nome do projeto, então. Esse é o projeto, Nosso Sonho. Pessoal, Nosso Sonho, então, hein? Inclusive, né, depois de agregar todas essas terapias, né, a escola de médiums, né, que hoje a gente dá o curso de mediunidade, mas a gente precisa ampliar. A gente lá um espaço, né, para cuidar das crianças ali da região, que ficam muita gente na rua, certo? E agregar todas essas terapias, inclusive, né, eu falei para as pessoas, nós vamos colocar uma dessas medbed, né, essas camas que curam, não sei se você já ouviu falar. É magnética? Como é que é? São tipo dessas camas que você vê nesses filmes de ficção científica. Uma cápsula? Isso existe, e ali só são computadores que hoje em dia faz uma análise completa e através de impulsos magnéticos nos pontos certos faz com que se restaure a saúde integralmente das pessoas, inclusive para curar qualquer tipo de doença. Isso já existe. Isso existe, né, em alguns países, né, foi desenvolvido em Israel, tem nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem na França. Senão nada disso teria acontecido. E só aconteceu, tudo isso aconteceu na casa, graças a Dom Carlos Ramírez e a Cigana Esmeralda. Muita gente que trabalha no espiritual fala muito sobre isso mesmo. Que uma entidade vai chamando a outra por afinidade, às vezes até de uma linha que é diferente. Ele vai se integrando, vai também puxando experiências de outras encarnações e vai colaborando. O pessoal de Capela, né? Os espíritos que vieram de Capela, eles estavam muito presentes no Egito também, né? O pessoal que encarnou no Egito, logo ali que teve aquela expansão de civilização, né? Por conta dos conhecimentos que eles já tinham, né? Que eram os conhecimentos de Capela, né? É que Capela, quando, né, aconteceu aquele cataclisma, eles estavam no mesmo estágio que o planeta Terra hoje está. Hoje nós temos um planeta maravilhoso, né? Eu sempre falo, olha aqui a internet. Exato. Imagina se você tivesse que pagar um programa de televisão que tivesse uma cobertura mundial. Seria impossível. Tem que ter uma emissora, né? Mas talvez nem uma emissora conseguiria isso. É um custo impagável. E, no entanto, entendeu? Com poucos recursos, a gente consegue chegar ao mundo inteiro. Então, a ciência está muito avançada, a medicina está muito avançada, a engenharia, obras de engenharia extraordinárias. Em tudo, materialmente, o ser humano, ele cresceu. Faltou aqui dentro. Consciência, né? Faltou o sentimento, o respeito, certo? A amizade. Principalmente, né, preservar a família. A família é o bem mais importante que a gente tem, que deve ser preservado, deve ser cultivado. E Capela estava nesse estágio, exatamente como hoje o planeta Terra está. Então é uma ligação co-irmã, porque esse planeta, e Capela é uma estrela, né? Então tem vários planetas que giram em torno lá de Capela. Assim como o nosso Sol, tem vários planetas que giram aqui. Então, como existe uma similaridade em tudo desse planeta com a Terra, aqueles capelinos que não puderam mais ficar lá, porque usaram mal a sua inteligência, mal conhecimento, mal os bens que eles tinham, foram trazidos para cá. Foram expulsos para cá, né? Então, desde o tempo que a gente ouve falar que o planeta Terra teve um up, né? Deu esse crescimento, principalmente do Egito, né? Deu aquele desenvolvimento, assim, teve que ser artesanal, né? Você imagina você ter toda uma tecnologia para você construir, de repente, você só traz inteligência, não tem mais aqueles equipamentos todos, né? Para você fazer. Mas eles tinham um conhecimento muito grande sobre magnetismo,
muito grande sobre levitação, para poder construir tudo que foi construído. Certo? Até esse tempo atrás, né, o nosso irmão Agostinho de Hipona, né, ele fala que para construir aquelas pirâmides, né, como é que fizeram? Né? O pessoal fala que foram os escravos, né? Os hebreus, né? Os hebreus, né? Mas cada uma daquelas pedras pesam toneladas. Imagina para arrastar tudo aquilo. Da onde tiraram aquelas pedras? Então, o nosso irmão Agostinho de Hipona falou que eles tinham, né, e têm um conhecimento muito grande sobre materialização e ectoplasmia. A partir do momento que você envolve ectoplasma em qualquer objeto, aquele objeto ele deixa de existir o peso. Então, segundo o nosso irmão Agostinho de Hipona, aquelas pirâmides, para poder transportar aquelas pedras, que foram acho que mais de 100 quilômetros que aquelas pedras foram lá entalhadas, era a base de levitação. O pessoal fazia disco voador, não sei o que, sabe? Mas usavam mesmo, né, esse conhecimento que quem conhece a ectoplasmia, quem estuda materialização de espíritos, sabe que tudo isso é possível. Sabe que isso é perfeito. Se encaixa perfeito matematicamente em cima disso. É assim que eles construíram tudo que tinha lá. O magnetismo mesmo, né? Ectoplasma, né? Para poder transportar as pedras, ectoplasma. E também a força do magnetismo, né? O magnetismo hoje é uma ciência, né, que... Nós estamos puxando para outra coisa, né? Eu sou assim, viu? Muito bom. Universalismo, né? Eu, por exemplo, me trato com biomagnetismo, né? Me trato, inclusive a Renata, ela tem um problema ali no tornozelo dela. Como a gente tem alguns ímãs ali, eu penso, daqui, pego. Ela foi no médico, o médico falou assim, ó, seu pé vai ficar assim, não tem jeito, se acostuma com isso. Conviva com isso, desse jeito. Só que não achou nada que pudesse falar a respeito, né, do que causasse o inchaço. Eu falei assim, ó, vamos pegar esses ímãs, tem que colocar eles para eles se atraírem, um de um lado do pé, da perna, do outro, do tornozelo. Botou ali um esparadrapo, coloca os ímãs, tira a dor na hora e desinchou. Não inchou mais. Faz muito tempo, antes de se falar de Antes de falar de biomagnetismo, o Ramires vinha falando sobre isso há muito tempo. E também quem me falou isso aí foi o Dr. Rudolf Steiner. Já ouviu falar dele? Rudolf Steiner, já. Conheço ele. Conhece ele? Conheço. Muito bom, muito bom. Olá, eu sou a Thay Joia e venho aqui te fazer uma pergunta. Você tem problemas com relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares, doenças, vícios? Tem problemas com dinheiro, com prosperidade, crenças limitantes? Então eu te convido para conhecer a terapia de vidas passadas, clicando aqui no meu site e entender por que acontece isso com você hoje. E também o que foi falado é o seguinte: as pessoas muitas vezes elas chegam até um templo espiritualista, um trabalho que elas já conheciam, às vezes apresentado por uma outra pessoa, mas elas não davam nenhuma atenção. Ah, tá, eu sei que existe. Elas esperam acontecer algo impactante na vida delas, para elas poderem se abrir para algo diferente. Aí quando elas se abrem, elas realmente encontram mudança. É claro que isso deve acontecer bastante lá no templo e lógico, a gente não pode julgar, porque cada pessoa ela escolhe um caminho, né? Às vezes ela precisa de um impacto para poder ter um despertar, um estudo, né? Já disse, né, um grande brasileiro que há tantas religiões quanto são os graus de entendimento da humanidade. Então, todas as escolas, né, elas têm a sua função e a sua missão. Então, às vezes a pessoa sai procurando, chega uma hora que ela vai encontrar o ambiente que vai preencher aquele espaço na vida dela. Tudo harmoniza, tudo se entende. Então ela consegue ficar ali, por exemplo, como você ir para uma escola que você gosta. Você fica lá um tempo e dentro desse tempo que você está lá, você aprende tudo. Depois você vai sentir a necessidade até de buscar alguma coisa a mais. Mas não que aquela escola é ruim, mas ela te ensinou o que tinha que te ensinar. Assim como cada casa espiritual tem a sua missão de ensinar aquelas pessoas o que elas precisam aprender. Né? Eu sempre falo às pessoas que vão lá na nossa casa, você nunca maldiga a casa que você frequentou. Ela te serviu para alguma coisa. Ela foi útil em alguma coisa. Então você não pode maldizer nenhuma religião, nem nada,
Principalmente se você não conhece. Não conhece. Não me fale mal de ninguém, porque não é lugar para isso. Você aproveitou a oportunidade? Você aprendeu? Ah, tinha muita coisa errada. Você aprendeu? Já parou para pensar que um dia essa responsabilidade possa ser sua? De você estar à frente de um lugar? Então você já sabe tudo de errado que você não pode fazer. Exato. E é só sair também, se você não está com fome, né? A mesma porta que está, né, tá aberta para entrar e sair. Às vezes as pessoas, elas e acontece o seguinte, às vezes ela observa um ponto negativo, todo lugar pode ter, só que ela se fixa tanto naquele ponto negativo que em qualquer lugar que ela for, ela vai só observar isso. E Exatamente. aí, é quem nem falou, não achou legal, não está compatível, vai para outro lugar. Talvez nesse outro lugar você vai encontrar pontos positivos, vai ter algum incompatível. Não tem perfeição aqui na Terra, né? É aquilo que Jesus diz, né? Se os seus olhos são maus, tudo que você ver vai ser mau. Mas se os seus olhos forem bons, tudo aquilo que você vai ver, vai ver coisas boas. Todo lugar tem coisas boas e coisas que não são tão boas quanto a gente gostaria. Tem uma pergunta aqui que o pessoal fez na aba comunidade previamente, que é sobre que é o Luiz Afonso. Uma pergunta, acho que legal, simples e legal. Como ser uma pessoa espiritualizada? Olha, nós já nascemos espiritualizados. Ser uma pessoa espiritualizada é ser um bom filho, ser um bom pai, ser um bom irmão, ser uma boa pessoa aonde quer que esteja. Porque nós revelamos aquilo que somos espiritualmente por tudo aquilo que fazemos. Se colocamos amor em todas as tarefas que fazemos, nós demonstramos que somos espiritualizados. Se não fizermos isso, demonstramos o contrário disso. Então, para a pessoa ser uma pessoa espiritualizada, seja uma pessoa honesta, caráter ilibado, seja companheiro, seja amigo, seja sincero em tudo que for fazer, que as pessoas vão querer ficar perto de você, vão gostar de ficar perto de você, vão se sentir bem perto de você. E às vezes, somente por isso, pelo seu comportamento. É simples assim. Não há ser humano que não tenha centelha divina, né? Então é só buscá-la, só esperar ela aflorar. Isso aí. Quando a gente desencarna, entendeu? O tempo, essa contagem de tempo deixa de existir. Lá o tempo é. Entendeu? Então, para o espírito mudar, às vezes ele está lá no plano espiritual há séculos, às vezes há milênios, e ele continua naquela mesma ladainha. Não muda. Talvez esperando uma oportunidade, mas essa oportunidade às vezes não é bem aproveitada. É, que as oportunidades, a gente sempre fala, as oportunidades a gente tem que criar. Sabe, Deus, ele permite que aqui exista, né, tantas coisas, mas para que a gente tenha apenas vontade. Você tem que ter vontade de aprender, vontade de mudar. Enquanto você não tiver vontade, como o espírito ele é imortal, você vai ficar ali por séculos, por milênios. Como o nosso planeta vai passar por upgrade, vai chegar um momento e falar assim, olha, como você não aproveitou aqui a oportunidade, então você está sendo convidado a se retirar. Você vai mudar para esse planeta lá, dê continuidade à sua busca e vai evoluir. A evolução não para. É isso mesmo. O pessoal manda perguntas em todas as redes. O pessoal mandou no Instagram, inclusive, pessoal, siga o Instagram, @filhosdotodo, que é o nosso Instagram oficial, e o meu é Farrell Molina, que estou apresentando aqui. Tem essa intersecção entre o meu trabalho e o trabalho aqui do podcast. E o pessoal pergunta sobre como ter uma conciliação energética no lar. Práticas simples, né, que a família pode realizar, ou a pessoa que mora sozinha, ou às vezes a pessoa não tem, também tem uma lacuna nessa pergunta que eu também visualizei, a pessoa não tem sintonia com os outros familiares, mas ela quer harmonizar o lar com alguma prática que ela consiga, pelo menos, sutilizar, às vezes, uma carga um pouco mais negativa que tem ali. Olha, eu penso que daquilo que se refere, né, à energia, a conhecimento espiritual, alguma prática, aquilo que eu aprendo é para eu praticar e não para eu forçar quem às vezes está do meu lado a praticar. Se eu vivenciar o que eu aprendi,
eu consigo entender, se eu estudar um pouco sobre reencarnação, eu consigo entender quem são os meus familiares, quem são meus irmãos, quem é minha mulher, quem são meus filhos. E se nós escolhemos reencarnar juntos naquela egrégora, porque temos às vezes que nos reconciliarmos dentro dessa formação familiar, nós temos que nos ajudarmos, temos que nos respeitarmos, entendeu? Para que haja essa paz e essa harmonia no ambiente. Então, tudo aquilo que você faz, mas que não vá ferir a integridade do outro, respeitando também o ponto de vista do outro, para que o outro respeite também aquilo que você faz, que às vezes a gente quer fazer as coisas, mas a gente não quer que os outros façam as coisas deles. Então, às vezes as pessoas, por exemplo, que acompanham as lives, falam assim, eu tenho que fazer aqui as coisas escondidas, porque meu marido não gosta. Eu falo assim, olha, faça por você. Se você melhorar como ser humano, seu marido vai ver que você mudou alguma coisa. Depois ele vai querer saber, né, o que te fez mudar. Foi o charme dele? Foi o que ele fez a barba todo dia? Foi o que ele te levou para jantar fora? Ou que ele te liberou o cartão de crédito? Não é isso. Mas eu sempre falo que tudo aquilo que a gente aprende é pra gente. E aquilo que a gente vivencia é o que contagia quem está ao redor. Então, para um lar ficar harmonioso, a gente tem que saber respeitar quem está ali dentro. Tem que saber respeitar os pontos de vista, não querer impor nenhuma forma espiritual, por melhor que seja. A partir do momento que fala que tem que fazer, a pessoa já rejeita. E rejeitou, qualquer coisa que a pessoa vai fazer obrigado, ela faz. Mas ela vai rejeitar automaticamente, vai espalhar para todo mundo ainda que você só fez aquilo obrigado. Mas quando a gente vivencia, a gente começa a exalar uma boa vibração e a gente aprende a conviver com as pessoas do jeito que elas são. O conhecimento espiritual me ensinou isso, a eu aceitar as pessoas como elas são. E do que eu puder fazer com que ela faça de melhor, a gente faz, a gente ajuda a pessoa a fazer. Mas em certos critérios, eu nem entro em discussão, porque é perda de tempo. É você causar polêmica à toa, cobrar à toa, exigir à toa. Porque a pessoa não muda. Mas ela só muda quando ela percebe que na sua palavra, no seu jeito, tem ali verdade, tem muito amor naquilo que você está fazendo. E você mudou, a vibração mudou. Entendeu? Pessoal, um abração para todo mundo que está participando aqui. Elaine Pereira, descobrindo o canal, seja muito bem-vinda. Cris Verbena, Alexandre Barrocal, Selma Dalbijon, que está na França. O pessoal do mundo inteiro acompanha o trabalho do Gilberto. E o Alexandre Barrocal, ele entrou nessa linha de perguntas, eu achei interessante, aproveitando a questão dos tremores. Tenho dúvida e um certo medo em relação à última mensagem do Santo Agostinho, através do Gilberto, referente ao planeta Nibiru. 8 horas de tremor e 3 anos e meio de muita dificuldade e reconstrução. Alexandre, né? Alexandre. Tudo bem, Alexandre? Olha, esse planeta, ele não é invenção de ninguém. Ele foi descrito por Nostradamus, Edgar Cayce falou sobre ele, está ali escrito no Apocalipse, né, a respeito desse planeta, e a própria NASA, a própria Agência Europeia Espacial, já localizou esse planeta. Então a questão que se fala é uma soma de eventos que foram ali, né, falados por Nossa Senhora em Fátima, no terceiro segredo de Fátima, para quem for estudar. Ali ela fala que terá 8 horas de tremor em todo o planeta. E justamente no período que teremos essa escuridão. Como é que isso pode acontecer? É como um eclipse. Como esse planeta ele é muito grande, quando ele estiver passando entre o Sol e a Terra, é claro que a luz do Sol não virá para cá. Quando ele estiver se aproximando, nosso irmão Agostinho fala que nós vamos entrar num período de muita penumbra. Vai estar como se fosse o finalzinho de um dia, e com todos os fenômenos, né, acontecendo. Por exemplo, principalmente a respeito de vulcões, que conforme o magnetismo desse planeta, que é muito forte, interferir diretamente aqui no nosso planeta, inclusive para
que possa acontecer essa verticalização. Então, são coisas que vão acontecer simultaneamente. Esses 3 dias de escuridão, porque é o período em que o planeta ele vai ficar ali entre a Terra e o Sol. Por isso são 3 dias. Só que o período que ele vai levar, a demora que ele vai passar, até tudo voltar ao normal, até a luz do Sol restabelecer toda a claridade, toda a energia aqui, aí muita água passou debaixo da ponte. Aí muita coisa aconteceu. E as pessoas pensam muito, né, no sofrimento, nas dificuldades que a humanidade vai passar. Como a gente gosta de estudar um pouco sobre as profecias, e a gente fala muito sobre reencarnação, ou seja, a vida ela não pode ser só isso aqui no plano físico. Todo mundo sabe que mais cedo ou mais tarde nós vamos partir dessa para outra. E a vida não pode parar aqui e a gente ficar do outro lado lá fazendo o quê? O que nós vamos ficar fazendo do outro lado? Nada. Esperando o quê? Esperando o Criador vir nos ajudar, tá? Mas e depois? Ele vai fazer o quê com a gente? Não ficar lá o tempo todo batendo papo, tomando um cafezinho, tomando chá, fazendo isso e aquilo? Não. A gente sabe que o universo trabalha para todo mundo e no plano espiritual também. Então, o que a gente sabe, pessoal, que para a gente evoluir, a gente não consegue evoluir tudo numa vida só. Não consegue aprender tudo. Por isso que a gente precisa ir voltando até a gente ir se desligando completamente de tanto materialismo que a gente cultiva. Não que nós somos contra as coisas materiais, jamais. Estando aqui no plano físico, tudo isso é necessário. Estando no plano espiritual em cada uma das dimensões, nós vamos nos adaptar a cada uma dessas dimensões de acordo com o que nós precisamos. De acordo com aquilo que será útil no momento para que a gente consiga aprender mais e evoluir mais. Então, esse período, esse choque que vai ter, energético, vibracional, que a gente fala para as pessoas, né? Por exemplo, isso aqui que nós estamos fazendo é maravilhoso. Estamos aqui com a internet falando com gente do mundo inteiro. E os espíritos já nos alertaram que nós vamos enfrentar um bug disso aí. Vai acontecer? Vai. Vai acontecer com o planeta? Vai. A gente sabe que hoje tudo depende de satélite. Derrubou um satélite, acabou a internet. Né? Então, esses 3 dias de escuridão, essas 8 horas de tremores de terra, estão tudo ligado às profecias lá, né, de Nostradamus, inclusive o que está acontecendo hoje lá em Paris, exatamente na mesma circunstância que ele descreveu lá nas Centúrias. Esses tremores que vão acontecer, toda essa mudança é para poder, inclusive, nivelar, né, zerar o eixo terrestre, para que depois ele comece a evoluir. E a gente sabe que muita gente vai desencarnar, vai. Muita gente vai desencarnar. E pode ser que esses 2/3 da humanidade desencarnem nesse período. Estou dizendo, pode ser. Ou como pode ser também que, mediante essa loucura dos homens de ameaça de guerra nuclear, também possa acontecer de dizimar 2/3 da humanidade, se a gente parar para pensar. China, Rússia, Estados Unidos, mais a Índia. Quantos bilhões de pessoas que não moram ali? Caindo ali, o pessoal resolver, apertar botão. Míssil para cá, bomba atômica para lá e para cá, todo mundo vai morrer. Dá mais ou menos 2/3 da humanidade quem vive hoje no hemisfério norte. Entendeu? Que será mais afetado nesse período. Então, voltando, né, a falar sobre os 3 dias de escuridão, esses 40 meses de penumbra, entendeu? Que a gente já vai falando aquilo que os espíritos orientam para a gente aprender a se cuidar. Cuidar da nossa mente, do nosso coração, para a gente aprender a confiar em Deus de verdade e acreditar que, mediante tudo isso, a providência divina também estará presente. Nós não estaremos jogados à própria sorte, que se dane, vai todo mundo morrer, vocês que se ferrem e tudo mais. Não é isso. Entendeu? Vai sofrer aqueles que já sofrem hoje. Aqueles que, sabe, também nem querem sequer pensar nisso, por medo ou por qualquer coisa. A gente sabe que Deus não desampara nenhum dos seus filhos, que o Cristo não desampara nenhum dos seus filhos, que as próprias falanges espirituais também irão socorrer aqueles que não têm que passar por isso. Ou não precisam sofrer tanto, porque é uma coisa que vai afetar o planeta todo. Infelizmente. Isso aconteceu
né? A gente gosta de estudar, aconteceu lá com o planeta que gira em torno de Capela. Isso aconteceu recentemente em Marte, entendeu? Já aconteceu isso em Vênus. Mas por que não vai acontecer com o nosso planeta? Então, eu sempre fui daqueles que aprendi muito com Chico Xavier. Chico Xavier sempre foi muito de ouvir, pouco de falar. Ele sempre falou assim que ele sempre foi de estudar tudo aquilo que ofereciam a ele, mais a bagagem que ele trouxe de conhecimento. Ele sempre procurou ter uma vida simples, humilde. Ele nunca revelou quem era o anjo da guarda dele. Que o Emmanuel era um mentor espiritual, né? Aquele que já em muitas encarnações conviveu com o Chico e que se criou nesse mecanismo de desenvolvimento, de comunicação, para que hoje a gente tivéssemos aí todo esse compêndio de lições. Pessoal, a energia está muito acolhedora hoje. Eu acredito que quem vá ao Templo Maria Santíssima sinta isso também. Nós estamos com muitas pessoas aqui ao vivo. Pessoal, é de graça, tá? Inscreva-se no canal se não é inscrito. Deixa o like, também é de graça. Você ajuda muito a divulgar o conteúdo. Escreva seus comentários. Para escrever o comentário tem um único pré-requisito: se inscrever no canal. Então é de graça, você participa aqui, você auxilia o canal a crescer e trazer mais pessoas com essa qualidade de conteúdo. Gilberto, vamos lá então. As pessoas estão participando aqui nos comentários e eu vi um comentário interessante relacionado aos tremores de terra. As pessoas estão muito preocupadas e estão falando em relação a esses tremores, se tem algum risco espiritualmente falando com a relação do Brasil. E óbvio que isso tem uma relação também espiritual com os países que estão sendo acometidos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Bem, talvez quem esteja perguntando, talvez acompanhe nossas lives. Recentemente, né, a ciência, né, divulgou um pouco, né, o que está acontecendo com o núcleo da Terra. E a gente sabe que todas essas placas tectônicas, elas estão sempre em movimento. A gente sabe que o Brasil ele está em cima de uma placa tectônica, então não há aqui no Brasil possibilidade de ter grandes terremotos, mas aqui no Brasil pode sim ter pequenos tremores de terra, em função desse movimento que o planeta está passando, certo? E os espíritos já nos alertaram quanto a isso, a respeito até da questão da verticalização do eixo da Terra, em que a ciência agora vem falando abertamente sobre isso. A Lua já houve uma mudança, né, na rotação da Lua, cerca de 23 graus ela mudou, e a gente sabe que a inclinação do planeta Terra, esses 23 graus, vão acontecer. As lives que nós já fizemos anteriormente lá na nossa casa, falamos bastante sobre isso, entendeu? Vai acontecer tremores no Brasil? Já está acontecendo. Esses dias, inclusive, em São Paulo, foi registrado um abalo sísmico um pouquinho maior, em Minas Gerais, no Nordeste, na região do estado do Amazonas, a própria região amazônica, em função desses tremores que acontecem na Cordilheira dos Andes. Como o planeta ele é um organismo vivo, o que acontece lá reflete aqui. Qualquer placa tectônica que mexer em qualquer parte do planeta afeta o planeta todo. Qualquer parte que mexe na sua casa afeta a casa toda. E é uma coisa comum, uma coisa normal acontecer. Tremores sempre aconteceram. Não vão parar de acontecer. Como falamos, né, a Terra ela é um organismo vivo. E como até ela assentar esses 23 graus, vão acontecer muitos abalos sísmicos, sim. Entendeu? Não esses tão fortes como estão profetizados lá no terceiro segredo de Fátima, né? Que a gente sabe que vai acontecer, a gente não sabe o dia, não sabe a hora, e nem somos levianos para ficar marcando datas aí para que as pessoas fiquem assustadas, né? Mas eu sempre acredito na prevenção e tomar todos os cuidados, entendeu? Tremor sempre acontece, a gente sabe onde acontecem os tremores mais fortes, principalmente lá no conhecido Cinturão de Fogo, é uma região onde tem todos aqueles vulcões interligados, que pega praticamente todo o planeta. Aquelas regiões sempre acontecem muitos tremores, muitos tsunamis e todos esses fenômenos naturais. Que também sempre ocorreram em várias épocas da humanidade, né? Desde que o mundo é mundo.
Você já se sentiu perdido ou em busca de clareza na sua vida? Se a resposta é sim, o tarot terapêutico pode te ajudar. Muito prazer, eu sou Michele Molina, sou taróloga. O tarot é uma ferramenta incrível. Em vez de prever o futuro, usamos as cartas para compreender o momento presente e entender melhor as escolhas que ainda temos pela frente. Também não posso deixar de mencionar que esta prática pode ser utilizada como uma ferramenta complementar às terapias convencionais que você já utiliza. Afinal, o tarô vai revelar o lado luz e o lado sombra da sua questão para que seja trabalhado e você possa ganhar autonomia sobre si e sobre sua vida novamente. Cada leitura é personalizada e juntos vamos, através das cartas, descobrir mensagens valiosas e direcionamentos para os caminhos da sua vida na sua questão. Se você está pronto para permitir que o tarô te traga direcionamento, entre em contato comigo, eu estou pronta para te ajudar. Muito interessante, até porque quando é falado sobre o aspecto só científico, e eu sei que, como eu trabalho com psicanálise também há um tempo, né, e sou espiritualista, eu sei que existe um limite também. Alguns psicanalistas não acreditam nisso, eles são puramente materialistas. Outros, que são espiritualistas, e até médicos, terapeutas, eles sabem que chega um ponto que não tem mais explicação. Precisa ser trabalhado a energia, o espiritual, né? Eles classificam isso como metafísico, para ficar mais bonito, né? Ou a gente não tem que fazer uma pós-graduação. A pós-graduação é para a gente melhorar aquilo que a gente já sabe, né? Isso nada mais é do que uma pós-graduação. Quando a gente busca conhecimento nas esferas espirituais, é que às vezes as pessoas eles não param para pensar que todos esses espíritos que nos informam, eles estiveram reencarnados. Eles sabem das necessidades. Então, existem cientistas no mundo espiritual que ajudam a trazer esse conhecimento científico aqui, justamente para trabalhar a cabeça, né, desses milhares de pessoas que dizem que não acreditam em cura espiritual. Então, eles não estão nem um pouco preocupados se a pessoa acredita em espírito, não acredita. O que é para trazer? É para trazer um remédio, a base, não sei o quê. Eles trazem, e alguns cientistas daqui, sabe, canalizam, como o próprio Albert Einstein, né, que ele fala que ele ficou recluso, né, acho que alguns dias, no meio de uma mata, saiu de lá sujo, imundo. Aí quando ele voltou com a fórmula, né? Assim, muitos outros cientistas que viram aquilo em sonhos, né? Sonharam com a solução de algumas doenças e anotaram aquilo, foram pesquisar, certo? E viu, puxa vida, bateu, foi um sonho, não é um sonho, a gente sabe que o sonho é desdobramento. Então, quando a gente quer resolver algum problema, a gente pede ajuda espiritual, essa ajuda vem. É só pedir, né? Aliás, quem disse isso foi Jesus, né? Tudo aquilo que pedirdes na prece, credes que a vez de receber, e receberás. A prova disso é a nossa casa. Exatamente. E até essa questão, eu tenho muita experiência com projeção astral, né? E isso eu posso dizer porque eu vivenciei. Numa dessas experiências, eu fui lá para a Índia. E eu observei o estudo das plantas, o estudo dos medicamentos naturais, como funciona. A cópia que tem no duplo. Exato. Desses elementos no plano espiritual. Então, a pessoa está aderindo ali a um tratamento natural, vamos dizer. Tem uma cópia energética que está doando a energia necessária para a pessoa não puramente estar utilizando um elemento, mas tem uma energia que vem do superior ali, que está auxiliando na energização, né? Tanto que no Oriente é muito comum você ter a possibilidade da pessoa ir na farmácia convencional, se ela quiser, mas do outro lado tem a natural. E eles trabalham muito essa questão dos chakras, das energias, né? Para eles é comum. Aqui no Ocidente que ficou um pouco mais setorizado, né? É verdade. E Jesus já diz, né? O que está em cima assemelha-se ao que está embaixo. O que está embaixo assemelha-se ao que está em cima. É que às vezes as pessoas, elas buscam aquilo que lhes é mais cômodo, né? O que está mais à mão. Aqui no Ocidente é isso, né? Em cada esquina uma farmácia, no meio do carteirão outra. Então é mais fácil você passar na farmácia, então, pegar aquele comprimido que você acha que vai te curar, do que às vezes você buscar numa planta medicinal
que tem às vezes propriedades curativas muito maiores, que isso já é até provado, entendeu? Que muitos medicamentos que as pessoas utilizam sistematicamente. E até essa questão do Brasil, né? O Brasil ele é um berço de várias culturas, e isso inclui as culturas orientais, europeia, africana, e nós temos um significado muito importante espiritualmente aqui no nosso país. Você comenta muito sobre isso nos seus conteúdos. A posição estratégica geográfica, as encarnações que estão aqui, os trabalhos que a gente observa aqui, não existe em nenhuma outra parte do mundo, a exemplo do Templo Maria Santíssima, né? Qual é a sintonia espiritual que as comunicações passam? O propósito, a pátria do Evangelho, todo esse significado. Esse é um assunto que causa muita polêmica, né, alguns meses atrás, né, quando a gente fala, né, Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho, né? E as pessoas, às vezes, eles não conseguem parar para pensar que existe um planejamento espiritual para se fazer as coisas. Que o Brasil ele não foi sorteado para ser coração do mundo e pátria do Evangelho, né? Na descrição lá de Humberto de Campos, que ele fala que lá no mundo espiritual já existia lá um livro no qual Jesus falando que ele prepararia uma nação na Terra, na criação do planeta, para poder receber todos os espíritos, né, para que eles pudessem ser trabalhados para evoluir. Então muita gente imagina que no Brasil, né, coração do mundo e pátria do Evangelho, todo mundo deveria ser bonzinho. E na verdade, o Brasil é um grande hospital, onde tudo quanto é tranqueira, fez bobagem no mundo, é trazido para cá por causa da própria condição vibracional do Brasil, energética do Brasil, e a própria ação do anjo Ismael sobre o Brasil, de Maria Santíssima, e o papel do próprio Cristo para ajudar esses espíritos, né, que estavam reencarnados até há pouco tempo, na África, na Ásia, na Europa, certo? Foram trazidos para cá. Porque lá, de alguma forma, cada um de nós vamos aprender alguma coisa. Nós nascemos nesses continentes. Já reencarnamos na África, já reencarnamos na Ásia, já reencarnamos na Europa, entendeu? Depois desenvolvemos o que ali? Muita inteligência e muita conquista, né? Tanto que o continente europeu, principalmente, ele dominou o mundo, ainda domina o mundo. O Brasil foi descoberto por português, a América do Norte também por Cristóvão Colombo, né, espanhóis, depois vieram os ingleses, depois os franceses. E todos os países africanos, inclusive na própria Ásia, foram influenciados por eles. Então se desenvolveu muito a ganância, se desenvolveu muito a questão de querer ter. E esqueceram o principal, a religião, que o papel da religião, né, a própria palavra religião, né, em latim, significa religar o ser humano a Deus. Então, todos esses conflitos, missão do Brasil. Quem está reencarnado aqui no Brasil, somos nós que estamos aqui nos reformando. Que as pessoas às vezes cobram muito, né? Quando o Brasil vai ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? O Brasil já o é. Porque nós estamos tendo aqui a grata oportunidade de conviver com todos os segmentos religiosos ao mesmo tempo. Não há brigas, não há disputas de absolutamente nada, não há guerras religiosas aqui, não há. Há esses que de vez em quando estão começando a vandalizar as igrejas por aí, mas são daqueles que não acreditam em nada. Mas aqui, pessoal, você vai ali na 25 de março, você vê um judeu tomando um cafezinho ali com um árabe, com um palestino, e não tem briga. E eles vão lá, cada um vai lá, um vai na mesquita, outro vai na sinagoga, o outro vai na igreja católica, outro vai na igreja evangélica, e continuam fazendo exatamente a mesma coisa. Então, o coração do mundo e pátria do Evangelho é a agregação de todo o conhecimento espiritual que tem no planeta para cuidar da gente, de nós. Inclusive, aquele orador espírita, né, o Haroldo Dutra, ele, numa das lives que ele fez, ele descreveu muito bem, sabe? Eu tiro meu chapéu para ele a respeito, né, disso, que ele falou sobre o Brasil, coração do mundo e pátria do Evangelho. Que as pessoas cobram muito perfeição, que tudo flua, que tenhamos um governo sem corrupção, que tenhamos, sabe, uma medicina assim, que não haja apenas comércio na medicina, mas eles esquecem que nós estamos aqui.
E que nós somos aqueles, né, principalmente ligados à Revolução Francesa. Temos muitos reencarnados na Revolução Francesa, e a gente sabe que muitos não aprenderam muita coisa. Que 200, 300, 400 anos é muito pouco tempo para um espírito mudar. Porque o tempo a gente só sente passar quando está aqui, porque o cabelo fica branco, cai, Exato. rugas, né? E a própria expiação é só aqui, né? A coluna enverga. Quando a gente desencarna, entendeu? O tempo, essa contagem de tempo deixa de existir. Lá o tempo é. Entendeu? Então, para o espírito mudar, às vezes ele está lá no plano espiritual há séculos, às vezes há milênios, e ele continua naquela mesma ladainha. Não muda. Talvez esperando uma oportunidade, mas essa oportunidade às vezes não é bem aproveitada. É, que as oportunidades, a gente sempre fala, as oportunidades a gente tem que criar. Sabe, Deus, ele permite que exista, né, tantas coisas, mas para que a gente tenha apenas vontade. Você tem que ter vontade de aprender, vontade de mudar. Enquanto você não tiver vontade, como o espírito ele é imortal, você vai ficar ali por séculos, por milênios. Como o nosso planeta vai passar por upgrade, vai chegar um momento e falar assim, olha, como você não aproveitou aqui a oportunidade, então você está sendo convidado a se retirar. Você vai mudar para esse planeta lá, dê continuidade à sua busca e vai evoluir. De algumas questões. E isso também envolve família, né? Porque às vezes a pessoa, que nem você falou, o que dói mais no espírito é quando ele desencarna, ele pode ser assistido, mesmo estando numa colônia, amparado pela luz, a consciência dele ainda pede para que haja, né, um reequilíbrio. Por isso que o pedido da reencarnação, às vezes dando essa opção de escolher qual seria a expiação, ou a prova que a pessoa vai passar. Algumas pessoas não depende da situação, tem um conjunto de espíritos que decide por eles, né? Olha, você vai passar por isso e pronto, né? Você não está em condições ainda de escolher por conta do nível, às vezes, de ignorância que o espírito nutre. E quando a situação é nas famílias, eu vejo muito nos seus conteúdos a família, a valorização da família. E lógico que dentro dos lares estão alguns desafetos, né? Estão algumas pessoas que em vidas anteriores foram pessoas que estiveram em lados opostos de uma guerra, ou então pessoas que prejudicaram umas às outras. E eu vejo muito a questão da espiritualidade quando uma família recebe um filho e esse filho ele é negado, ou esse filho ele é negligenciado, ou o pai ou a mãe nega ser pai daquela criança, ou passa para adoção, ou abandona. Como seria isso no aspecto de ensinamento? Um ensinamento para o espírito que foi abandonado e também uma negação de prova ou do espírito que abandonou? Todas as famílias, né, antes delas estarem reencarnadas, todos aqueles que estão envolvidos, eles são chamados no mundo espiritual pelos conciliadores, para que justamente resolvam essas situações, dessas diferenças. E ali é feito toda uma ajuda para que eles consigam reencarnar da forma com que eles necessitem, para poder findar esse ódio todo que foi cultivado no coração. Então reencarnam-se ali os avós, enquanto os outros já estão lá em todo um processo de preparação para que esses seres todos reencarnem juntos, pois reencarnam ali os que vão ser os pais. No caso, então, quando for receber esses filhos, normalmente, nesses casos assim, de rejeição, muitos foram abortados, no passado pela família, cultuou, né, um ódio muito grande. Quando o espírito ele é abortado, ele acaba sofrendo muito, acaba criando esse ódio. E quando ele reencarna aqui, os pais que estão ali sentem toda uma vibração daquilo que eles conviveram lá naquele processo anterior, naquele aborto. Os pais recebem toda aquela carga. Por isso, às vezes, acontece de rejeitar o filho, porque tem medo que o filho vai continuar aquela carga de ódio, muito tempo acaba mandando para adoção, acaba, às vezes, até cometendo, no caso, até comete esse aborto, que acaba piorando a situação. Mas tudo é feito para que haja conciliação,
tudo que haja perdão, para que haja convivência. Então, nossa casa, ela sempre tenta explicar de todos os meios e modos para que as pessoas aprendam a receber os espíritos como eles vêm, mesmo quando venham com alguma anomalia. É a condição que o espírito escolheu, e os pais lá no mundo espiritual sabiam que eles viriam desse jeito para que ele pudesse ali trabalhar a paciência, o amor, trabalhar ali a tolerância, trabalhar a vida dentro desse convívio. E olha, uma das coisas que mais causa diferença, principalmente dessa briga de família, é quando está aqui reencarnado, é a divisão de bens. Herança. Tanto dos pais, quando foi para o mundo espiritual, que trabalhou a vida inteira e deixou para os filhos desperdiçaram tudo, começa a guerra de irmãos para achar quem tem direito a mais, quem tem direito a menos. Inclusive no próprio livro de André Luiz, né, Chico Xavier, Ação e Reação, é todo um relato de processos reencarnatórios, né, de dois irmãos que, por causa de herança, de um sítio, um acabou matando o outro afogado. E assim veio esse círculo de vingança, um querendo se vingando do outro ao longo das encarnações, até, entendeu, que os pais conseguiram intervenção maior para poder eles serem neutralizados, virarem como se fossem ovoides, para poder retrabalhar a cabeça deles, para que eles depois possam continuar reencarnando e dessa forma acertar. Então, como Jesus diz, né, reconcilia-te com teu adversário enquanto está no caminho, é uma grande oportunidade que a gente tem, tendo conhecimento. Por isso que é importante essas lives, por isso que é importante as escolas, por isso que é importante que as pessoas falem abertamente sobre reencarnação, que a reencarnação não é um processo de sofrimento, de dor, não é nada disso. Mas é para ajudar justamente todos nós a nos reconciliar, nos tolerarmos, termos paciência uns com os outros, para que consigamos o perdão. Um dia o Dr. Bezerra de Menezes, ele disse que quanto mais o espírito evolui, mais ele reconhece os seus próprios erros e ele pede para retornar justamente para poder corrigi-los. Então aí para mim foi a maior das lições que eu recebi na minha vida. E com certeza essas lições elas pegam no íntimo das pessoas, né? Essa mensagem que foi passada agora, muitas pessoas elas acabam olhando a própria realidade, decifrando alguns comportamentos, até alguns desafetos que elas têm com os familiares, né? Eu acredito que os maiores desafetos que possam existir na humanidade, elas acabam tendo uma origem numa questão familiar, né? Às vezes não é nem na casa, mas um pai tem um desafeto com um filho que vai casar com uma outra pessoa, que vai gerar mais um desafeto ali dentro, e as pessoas não compreendem. Vocês estão próximos uns dos outros para vocês se harmonizarem, né? E não buscam harmonização, trazem mais problemas. Vocês vão precisar pegar a estrada, eu sei. A gente está aqui conversando, está muito agradável. E eu agradeço muito, muito mesmo a presença. Também agradecer a Renata, a Camila, o Marco, também Marco Sartori, né? Isso. Que proporcionou toda essa comunicação, que trouxe a possibilidade do Gilberto estar aqui. Quero deixar muito, mas muito aberta a porta mesmo para novas participações, indicações para as pessoas que estão também trabalhando lá no Templo Maria Santíssima. Eu gostaria de pedir uma mensagem, principalmente para o momento que o Brasil está passando agora, o planeta está passando, né? Um momento de ressignificação, que as pessoas estão muito voltadas para o aprendizado, mas não todas as vezes para o aprendizado consciencial, mas um aprendizado puramente voltado para o egocentrismo. Então, eu acredito que uma mensagem nesse sentido seria propícia para as pessoas que estão ouvindo. Que as vibrações do amor se façam presente em todos os seres viventes. Da vibração de uma mãe para com um filho, entre os irmãos,
entre aqueles que atuam numa esfera de trabalho, demonstrando esse amor em forma de respeito e gratidão. Diante do nosso amado Brasil, fazermos muitas orações para que se pacifique de uma vez por todas as classes de entendimento, políticas, sociais, religiosas, científicas, para esse grande momento que a humanidade vive nessa transição planetária. Em tudo em Deus arremete-se ao amor e ao entendimento, mesmo das coisas do qual não se compreende, mas que, se agir com respeito, passaremos a entender melhor pelos resultados alcançados. Através de uma prece, uma luz se acende em cada ambiente e em cada coração. Através da boa vontade de cada um, essa luz se expandirá para que todos aqueles que estiverem ao abrigo desta luz consigam sentir a ternura da vibração com que ela foi emanada para a terra. Jesus é o bom pastor e ele vem pacificar todas as ovelhas de todo o planeta Terra. O que o mundo precisa é da paz que todos nós precisamos colocar dentro dos nossos corações, para que a humanidade possa sentir a paz que Deus tem para nos dar do que Ele vive em seu coração. Gratíssimo. Lembre-se de deixar o seu like aqui nesse vídeo, de se inscrever nesse canal. E também se inscreve no nosso canal do Todo para você acompanhar as outras entrevistas.